Olá galera, estamos fazendo um vídeo de instruções fundamentais para você cultivar arroz do deserto, passando a minha experiência, porque tem vários seguidores que pediram. O pessoal gosta de fazer passo a passo, né? Fazer um passo a passo da arroz do deserto. Para mim gravar o vídeo vai demorar 4, 5 anos. Então eu resolvi compactar e fazer um vídeo que várias pessoas pediram. E o cultivo de arroz do deserto é pela sua métrica. Você deve, entre a tese e a prática é muita diferença, né? Você só vai adquirir habilidade para cultivo dela se você iniciar. Vai iniciando, vai fazendo, vai revendo. A gente tem playlist aí de arroz do deserto. Você vai analisando, é um bololô danado, mas você vai analisando, vai formando teu passo a passo, né? Essa métrica nossa dá certo porque nós cultivamos elas ficam enormes, ficam bonitas. Olha aí, olha a estrutura desse caldex aqui e a formação de copa. Então você tem que ir fazendo um planejamento como se você fosse fazer um projeto futuro, que é um bonsai. A arroz do deserto foi trazida por vaso e virou um bonsai, e você vai fazendo o seu projeto. Olha aqui. Cada uma forma um caldex, um chassi diferente da outra, não tem duas iguais, tá? São o crescimento delas, e ocorre as podas de raiz, uma diferente da outra, e assim vai. Vou falar um pouquinho mais das características da arroz do deserto. Aqui nós temos mais arábico. Arábico qual que é? Essa que tem um caldex grosso. A obeso tem um caldex mais fino, e você vai formando o sistema, o chassi dela pelas raízes que ela vai soltando. Que solta raízes grossas e você vai formando aquela estrutura. São plantas nativas da África. Entra ali entre a Península Arábica e a África. Mais um pouquinho ao sul, mais ao sul do deserto do Saara. Então você pode analisar que ela é de um solo pobre e resistente a bastante estresse hídrico. Porém, você colocou ela num vaso. Lá tem planta lá de 80, 100 anos. É uma árvore alta. Lá ninguém vai subir na árvore para polinizar lá em cima, para colher vagem. Então foi feita polinização natural. Existe polinização natural. Tem uma seguidora aí, nossa aí, ela é de uma cidade aqui perto, de Pirapozinho, e ela obteve uma polinização natural. Saiu uma vagem lá, ela não sabe fazer a polinização, saiu uma vagem lá, foi polinizada por algum tipo de abelha. Eu preciso descobrir qual é essa abelha, mas vamos lá. E ela conseguiu
Então lá ninguém vai fazer polinização, lá, vai subir na árvore fazer. Como nós trouxemos ela para um vaso, fica em locais isolados, talvez não tenha acesso a abelhas, né? Nós devemos fazer a polinização, devemos fazer a hidratação, porque lá onde ela é plantada, onde ela é nativa, existe... ela passa vários períodos porque ela concentra o líquido dentro do seu caudex. Mas aqui, se você quer ter um crescimento mais rápido, né, fazer um bonsai mais rápido, você deve hidratar ela. Quanto mais você hidrata, mais ela cresce. Essa daqui tem 3 anos. Essa daqui tem 3 anos. Olha a grossura do caudex. Eu não consigo fechar a mão em torno dele, ó. E lá ela demoraria mais tempo. E ela concentra água no seu caudex, em toda a sua extensão, muita quantidade de água, por isso ela é uma suculenta. Sim, rosa do deserto também é suculenta, porque ela concentra líquidos em sua estrutura. Como eu disse, ela é resistente ao estresse hídrico, mas você deve hidratá-la, né? Eu deixei um aqui com matinhos, porque matinho é um ótimo termômetro para você ver que falta alguma intervenção dela. Está passando algum tempo, passou algum tempo já para esses matinhos chegar até aqui e está faltando algum procedimento. Porém, nós fizemos o transplante dela numa cuia grandona, então não há surgimento de raízes no fundo ainda. Deu tempo os matinhos chegar, mas não está no tempo ainda de fazer. Nesse período aqui, que nós vamos falar mais tarde, nesse período aqui, nessa fase dela, as correções, as inspeções são mais espaçadas. Ok? Eu fiz uma ordem cronológica aqui, para que não me perca e não se perca. Então você já sabe que ela é lá abaixo do deserto do Saara, lá pegando Congo, Quênia, Somália, Etiópia, toda aquela parte baixa do continente africano ali, pegando a Península Arábica também, alguns países dali. E ela vai também até Madagascar. Madagascar é uma ilha que tem ao sul do continente africano, ao leste do continente africano ali, que também pertence ao continente africano. Também Madagascar também tem muita rosa do deserto. São nativos daquele cantinho ali. E quando se você vai iniciar uma plantação de rosa do deserto, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: ela está vindo num pote assim, pote 9, pote 11, pote 15, algumas vêm no pote 15, as que vêm no pote 15 já houve o replante dela. Não necessariamente lá no garden, onde ela foi gerada, mas talvez em outro local, antes de chegar até você, ela foi plantada, ela foi replantada. Porém, às vezes, por acúmulo, devido ao período, o pessoal não comprou, ou fizeram muita produção, ela ficou lá e chegou até o pote 15. Mas quando você adquire a primeira coisa que você deve fazer de imediato é o replante.
Porque ela começa já a emitir raiz, as raízes vão saindo ao fundo. E você, devido ao seu cultivo ali, essas raízes podem ferir e começa a entrar, ter apodrecimento de raiz, acumular alguma bactéria ali que vai subindo. Eu desconheço essas bactérias, os nomes eu sou mais na prática, autodidata. Mas esses deve entrar alguma coisa, ou então pelo apodrecimento ali daquele tecido, vai apodrecendo ela, quando você vê, atingiu toda a planta já, aí já foi. Então existe um período que você deve seguir. Essa é a nossa métrica, tá? Pode ter gente que faça diferente, mas a gente vai seguindo assim, e não, aqui não acontece surpresas nesse cultivo. Então, assim que você compra uma, você deve fazer o transplante dela, colocá-la num pote maior. Se você compra, ela geralmente vem no pote 9, 11, até o 15 por aí, e você deve passá-la para um pote maior. Se ela está no 15, você passa por uma cuia 18 ou 21, dependendo do formato dela, mas não deve fazer um salto muito grande de pote. Por quê? Você está no pote 15, você passa por uma cuia 18. Dali uns tempos, ela vai ter que fazer um novo procedimento. 3 meses, 6 meses, ela vai ter que fazer um novo procedimento. Assim que surgir as raízes embaixo, ela tem que fazer um novo procedimento. Então você não perde aquele período, aquela fase dela. Se você pega essa daqui e põe numa cuia grande assim, você vai esquecer ela ali. E as raízes vão lá para baixo. Ok? Então, quando você adquire uma, e você não faça nenhuma poda de raiz, deixe ela desenvolver todo o sistema radicular para ficar. Nós fizemos alguns replantes a semana, você vira o tamanho que estava as raízes, o sistema radicular, então deixa ela formar, porque isso daí vai dar condicionamento para ela formar um caudex bonito e uma copa bonita. E, consequentemente, as flores mais tarde, né? As flores surgem com 1 ano. Com 1 ano as flores já tem. Porém, você deve seguir a sua adubação, o teu substrato. Para cada fase, um substrato. Tá? Nós vamos chegar até lá. O substrato que você deve fazer inicial, quando você pega ela, replanta ela, você tira do vaso. Veja esses vídeos que nós fizemos aí. Você retira do vaso com cuidado, dá uma lavada nela, verifique o seu sistema radicular, se não está com escurecimento, e você faz o replante. E o substrato que você vai utilizar aí? Eu uso aqui 2 medidas de terra, qualquer terra. Eu uso terra vermelha. Sabe aquela terra vermelha, bem vermelha mesmo? Eu uso aquela terra lá. Porém, aquela terra lá é pobre, ela estava ao fundo. As camadas do solo, aqui em cima, na superfície do solo, por haver por as folhas caírem ali, elas vão se decompondo, a terra fica mais escura, fica uma terra vegetal, a terra pineira. E depois vai mais para baixo, essa terra aqui é rica em nutrientes, em macronutrientes. Aí você vai mais ao fundo, você encontra essas terras vermelhas, depois pissarra e vai assim. Não estudei geologia.
Mas é mais ou menos essa fase aí. Esse nível de solo. E essa terra vermelha lá não tem muito macronutrientes. Então você pega a terra vermelha, para 2 medidas de terra vermelha, eu componho ela com 2 medidas de pó de carvão. O pó de carvão, eu compro carvão, eu não compro carvão para churrasco. Aonde o pessoal embala carvão para churrasco, eles têm uma peneira grande com uns 3 a 4 centímetros de espaço entre as células, e essa peneira fica, eles vão jogando carvão em cima, essa peneira fica mexendo e vai caindo os grãos menores. Esses grãos menores o pessoal chama de munha. A munha, ela não é vendida ali, ela serve mais para siderúrgica, para abastecimento de forno. Tem alguns que usam em forno de pizzaria, mas lá a pizzaria hoje é madeira renovável, é eucalipto, geralmente. E eu pego essa munha, eu ponho numa peneira fina e vou peneirando. Uso somente uns grãos desse tamanho aqui. Desse tamanho. E aí fica um pó abaixo dessa peneira. Esse pó é o pó do carvão que eu falo. Eu coloco 2 medidas de terra vermelha, 2 medidas de pó de carvão. Depois vocês vão ver para que serve o carvão. Para o substrato ficar drenante, para não reter muito líquido, embora o carvão vai segurar, tá? Reter um pouco d'água, eu uso 2 medidas de areia lavada. Essa areia lavada, o que você vai fazer com ela? Você pega a areia lavada que está lá, estocada em algum local lá, depositada lá, passou animais ali, defecou, pode ter algumas bactérias ali que não é boa para a planta. Então eu pego ponho numa lata, ponho numa vasilha, ponho água e deixo ferver. Por uns 5 minutos, tá bom, eu tiro, deixo esfriar, jogo aquela água fora, jogo mais uma água nova, dou uma lavadinha assim para tirar aquele pozinho que fica, aquela poeirinha suspensa ali na água, e tá pronto. Eu deixo secar e eu vou utilizando essa água. Ok? Temos a terra vermelha, o carvão e a areia lavada. 2 medidas de cada uma. Para um crescimento, eu preciso fornecer um macronutriente bom. E eu uso um adubo orgânico, o esterco de gado. Você vai num pasto onde tem esterco de gado, pega aquele esterco de gado mais seco, você pega esse esterco de gado e tritura ele também, passa pela peneira, deixa ele bem homogêneo, bem fininho, e para ele fornecer mais rápido para as plantas. Eu uso 1 medida desse esterco de gado curtido. Dessas medidas, eu uso 1/10 de calcário dolomítico. Calcário dolomítico tem a função de... Porque nossa terra, aqui da América do Sul, a terra aqui é rica em alumínio. E esse alumínio, ele chega nas raízes ciliares e ele impede a captação de líquidos e macronutrientes. E esse calcário dolomítico, ele envolve esse alumínio e não deixa chegar até as raízes ciliares. Ok? E isso é o que eu recebi de informação. Se tem alguém aí que discorde disso, comenta aí e fala a fonte onde ele conseguiu. Eu usei 1/10 de calcário dolomítico. 1/10 de 2 medidas de terra, não de toda a composição. Tá? 2 medidas de terra, eu pego 1/10 daquelas 2 medidas ali e põe calcário dolomítico. Misturo tudo.
E eu uso 0,3 de farinha de casca de ovo, que é o cálcio. Essa farinha de casca de ovo vai auxiliar na formação da sua planta, a estrutura dela, deixar ela firme. Vamos chegar lá depois, quando nós falarmos do NPK. Esse que eu falei agora é para o plantio inicial. Depois que você passa um período com a sua planta, você comprou ela, dali uns 90 dias, você já passou por um pote maior, né? E 90 dias depois, que vai fazer 6 meses da sua aquisição, você vai fazer o desplante dela. Você vai retirar ela fora, seguindo esses passo a passo que nós fazemos aí nos shorts, aí, nos vídeos. E você vai ver o sistema radicular, se há necessidade de você fazer poda. Se você for fazer elevação de Caudex, você deve fazer poda daquelas raízes que vão ficar acima da superfície da terra. Algumas pessoas fazem o que? Ela sobe o Caudex, coloca a terra, espera aquelas raízes ali secarem, depois eles podam. Eu faço diferente. Aí eu acho que os dois modos de agir tá certo. E quando você fizer a elevação do Caudex, você já vai, como é um projeto longo, você já vai também fazendo o projeto da copa. O que você vai querer dela? Uma copa alta, uma copa baixa, né? Uma copa baixa assim, ou uma copa alta. Você que decide o que você vai querer, como você vai achar que vai ficar mais bonito. Ok? E o substrato para essa época aí nós vamos aumentar aí, que lá no inicial nós colocamos uma medida de esterco de gado. Agora, como ela está um pouquinho mais adulta, crescendo, está em fase de crescimento, ela vai estar sempre em fase de crescimento, sempre, nunca vai parar. Nós humanos chegamos numa idade, nós paramos de crescer, mas ela não. E ela vai, então você vai aumentar o esterco de gado para 2 medidas. Era uma medida inicial, agora são 2. Porque ela vai necessitar de uma maior quantidade, ela está ficando maior e ela vai precisar de uma maior quantidade de macronutrientes. E 18 meses após a sua aquisição, nós chegamos num ano, aumentamos o substrato em esterco de gado, e depois de 6 meses, isso você olhando sempre embaixo, porque se há raiz saindo, você deve passar por um vaso maior, tá? Sem passar por um vaso maior, para não ferir ela. Mas se não ocorreu nada disso, 18 meses após a aquisição, você vai fazer somente uma readubação no seu vaso, no vaso que ela está. Se ela cresceu demais, já está num vaso assim, mas geralmente ela vai estar numa cuia 21 ou 18. Você vai retirar o carvão aqui de cima da superfície que você depositou. E você vai, com uma colher, você vai retirando a terra para as beiradas assim, vai tirando fora. E deixa um sulco ali em volta ali e faça a readubação ali com esterco de gado. Não vai mexer no vaso, a não ser que esteja saindo raízes lá, né? E você vai fazer o que com essa readubação?
quais serão os componentes? Para 2 medidas de esterco de gado. Veja bem, eu falo medida, qualquer medida. Se está usando copo, se está usando bacia, aquele é uma medida. É a proporção que você vai utilizar, que você vai necessitar. Então você vai usar 2 medidas de esterco de gado e 1 medida de farinha de casca de ovos. Por isso é interessante toda vez que a sua esposa ou você mesmo fazer seu omelete lá, seu miojo com ovo, você pega essas cascas de ovos, joga um pouquinho d'água nela e reserva ela no local para ela ficar ali. Aí dali um tempo está crescendo demais, você vai lá e amassa tudo e vai deixando. Quando tiver uma quantidade boa, você bate no liquidificador. Não cega as pás do liquidificador, tá? Ela afia, tá? É calcário, ela vai passando e ela vai afiando. Seu corte vai passando, ela vai amolando aquela. Muita gente fala assim, não bate no liquidificador não, que vai cegar, não cega, tá? Eu uso mesmo e tem os cortes melhor do que o outro que não tritura casca de ovos. Ok? Vamos chegando aqui a 2 anos, 24 meses depois da aquisição. Tá no ar. Vai para uma cuia grande assim, você faz o desplante dela, verifica o sistema radicular, o que você vai ter a necessidade de fazer poda de raízes. O projeto é seu. Você vai ver como é que você vai querer as raízes. Você quer umas raízes trançadas assim por fora, deve ser conservada bem no início. Veja como é que estão as raízes aqui. Você vai mantendo. Se você não queria a raiz assim, você deveria ter cortado já. Esse daqui é um projeto diferente de um projeto desse. Desse projeto aqui já não tem muitas raízes, tem só uma curvando aqui por cima, como se estivesse abraçando o Caldex. É um projeto que você vai fazendo diferente para não ficar tudo igual, né? É a mesma coisa. Parece uma plantação de tiririca, tudo igual. Ok? E você vai fazer as podas de raiz, poda de galho, sempre você vai fazendo as suas podas, a correção, porque você já tem em mente aquele projeto e você vai corrigindo. Tá? A elevação do Caldex, né, que deve ocorrer a cada 6 meses, né, mas deu 2 anos, 24 meses, você já faz uma nova suspensão do Caldex. Esse Caldex não deve permanecer no interior da planta, no interior do substrato. O substrato é somente para raízes pequenas e aquelas ciliares, que absorvem a umidade e os macronutrientes. E você vai mudar novamente o substrato com 2 anos. Você vai utilizar 2 medidas de terra, 1 medida somente de pó de carvão, 2 medidas de areia lavada, 1 medida de esterco de gado curtido e calcário dolomítico e casca de ovos na mesma proporção que você usou anteriormente. Que ele ali é suficiente. E esse substrato que você vai descartando ele, você não joga fora. Você vai somente fazer a recomposição do que foi gasto ali. Você diminui um pouquinho a casca de ovos, diminui um pouquinho o carvão, porque a terra já está escura, né? Foi um substrato reutilizado. E você vai somente dando uma adubação de esterco de gado, você vai nivelando
as necessidades que tem ali. Você vai recompondo as necessidades que tem ali, que você acha que é necessário. Veja bem, tudo isso que nós estamos usando é orgânico. Tá? Quando você atingir 30 meses, 2 anos e meio, ela já está adulta num vaso grandão. Você vai dar um boom nela, fazendo a readubação da borda aqui, como nós fizemos, como eu expliquei já, com esterco de gado e farinha de casca de ovos. 2 medidas de esterco de gado e uma medida de farinha de casca de ovos. Viu que você vai precisar de guardar essas cascas de ovos, né? Mas como você vai ter 3, 4, 5 rosas do deserto, suave. Eu faço um formato para que ela, uma métrica, para que ela tenha uma copa homogênea. Eu faço um giro de 180 graus cada 15 dias. Ela está nessa exposição aqui, eu giro 180 graus. Independente que nasce para lá, para lá, para lá, para lá. Aqui em Machado ele passa assim, ó, na hora do almoço. Bem pertinho. Então, para que ela saia com a copa homogênea, eu faço esse giro de 180 graus a cada 15 dias. Para que você não tenha uma rosa do deserto tombada assim mais tarde. Para que ela fique homogênea assim, bem distribuída. Vamos falar, para não dizer que eu não falei das flores, vamos falar sobre as flores. A floração ocorre no seu primeiro ano. Note que as pétalas são 5 pétalas. E elas podem ser em dobro. Aqui tem 5 pétalas no interior e 5 pétalas para lá de fora. E vai do Arabicum, ela dá uma florzinha miudinha, rosinha. O pessoal fala, aqui o pessoal fala assim, mas eu queria uma dobrada. Aquela lá é a que mais tem disposição lá, onde tem as exposições, a premiação de bonsai, é as que mais tem essa daí. O pessoal lá não liga para a flor, o pessoal liga para o sistema radicular dela, o chassi dela, a formação, o tempo que demorou para ela formatar tudo aquilo ali. O pessoal analisa isso daí. E aqui no Brasil o pessoal quer flores. E elas vão do rosa, passando pelo roxo e vai até um roxo escuro, que eles chamam de negra. Eu queria uma rosa do deserto negra. Ok, é problema de escolha. Eu necessariamente não ligo para as flores. Eu sei que as flores elas vão surgir. Aqui está com um buquê aqui, ó. Tem um buquê de flor aqui debaixo dessa flor. Flores elas vão surgir. Então, ao tempo. O problema nosso é a formação do Caudex um bonsai. E essas flores tem assim, tem dobrada. Cadê a dobrada? Sumiu? Ah, aqui a dobrada aqui. Tem a dobrada, né? E tem a branca, amarela,
branca dobrada, branca simples, amarela dobrada, uma quantidade. Se você for por flor, você vai ter que comprar umas 500, porque ó, de cada polinização sai uma diferente. Se você poliniza essa com essa, sai diferente. Existe a tripla já. 5 pétalas, mais 5 e mais 5 dentro. Então se você for pegar uma de cada uma, escolha uma e trabalhe o seu Caldex. Ok, pessoal? O vídeo está ficando longo, já está com uns quase 40 minutos. Vai ser longo, mas dá tempo de você deixar o like e se inscrever, se você achar que foi útil o tema. Vamos falar sobre NPK. Se você tem pouca quantidade de suculentas, de rosa deserto, que é uma suculenta, como eu já disse, né? Você tem que saber os elementos básicos para a sua rosa deserto, qualquer tipo de planta tenha um crescimento saudável e seja bem alimentada. Substrato bem alimentado para que ela... E esse NPK, ele tem diversas fórmulas. O N é nitrogênio, P é fósforo e o K é o potássio. São elementos químicos fundamentais para a planta. Como eu utilizo o composto orgânico, né, eu não me atenho a isso. Mas eu fiz uma pesquisa um pouco aprofundada, superficial, amador. E eu peguei as funções de cada elemento químico desse na planta. O nitrogênio, ele estimula o crescimento da planta. Ele estimula a planta a crescer, crescer, crescer. E o nitrogênio, a maior fonte dele, do nitrogênio, que você pode obter, é na água de chuva. Se você armazena água de chuva, você tem sempre nitrogênio. Mas tem no NPK que você pode comprar. O fósforo, ele auxilia o sistema radicular, o crescimento do sistema radicular. Ele ativa lá para que ela componha, faça que nem as nossas, quando você descobre tem muitas raízes. Isso daí é a função do fósforo que faz esse crescimento de raízes. E aonde eu acho fósforo? No NPK? Não, eu acho no esterco de gado. Rico em fósforo. O potássio ele age na planta, ele age na raiz, como? Para que a planta, na raiz e no caudex todo, nas folhas, né? Para a planta não perder líquido. A planta recebe líquido pelas folhas, pelo tronco, pelos galhos e pelo sistema radicular. Então o potássio, ele entra na planta e impede que ela perca esses líquidos, que ela se concentre mais ali, segura mais esses líquidos no estresse hídrico, ela tem aquele reservatório armazenado. O caudex dela é só líquido. E aonde a gente acha esse potássio? O potássio você pode de duas maneiras. Você pode conseguir no NPK, ou você pode reservar casca de banana,
vai pôr num local que pegue sol, em cima do telhado, ou em cima de no chão, ali num canto onde bate sol constantemente. Deixa as folhas de banana lá, as cascas de banana. Depois você tritura ela e disponibiliza para a planta. Ele é orgânico e não tem uma quantidade que você pode pôr. Você põe uma quantidade que você achar que é razoável, suficiente. Como esterco de gado. Ok? Vamos falar das coisas que nós utilizamos também. Você pega umas madeiras, queima ela. Eu utilizo muito madeira de frutas. Quando vou fazer uma poda de uma árvore assim, ou até do ipê também, eu reservo aquele estoco de eucalipto, não aquela cinza que tem lá na churrasqueira. Naquela lá não pode. Lá tem elementos químicos lá que são prejudiciais para a planta. Então eu reservo essas madeiras aí, queimo ela, pego aquela cinza e também componho o substrato. Volta e meia, quando tem a cinza, eu disponibilizo. Por quê? Porque eu vou ter no carvão. O pó do carvão já é uma cinza, um pouco mais granulada, né? Mas ela, com o tempo, ela vai se tornar disponível para a planta. E o que compõe a cinza? Ela contém cálcio, fósforo, magnésio, nitrogênio e outros elementos químicos que são benéficos à planta. Veja bem, tudo que o NPK traz para a sua planta, eu disponibilizo com recursos meus aqui, dos meios de fortuna que eu tenho. E você, se você tem pouca rosa do deserto, né, voltando a dizer, se você tem pouca rosa do deserto, você deve optar pelo NPK. Você não vai fazer uma viagem lá no meio do sítio lá para pegar esterco de gado. Se você tem isso daí fácil disponível, ótimo. E a função do cálcio da farinha de casca de ovos. Como ela facilita o crescimento de raízes, as raízes ciliares, ela vai aumentar a capacidade da planta de absorver mais os macronutrientes e transformar em micronutrientes, em açúcares, né, para a planta, que vai dar na floração. Lembra quando eu falei, quando der um ano, você aumentar um pouquinho a farinha de casca de ovos? Né? 1 ano e meio, por aí. Eu não incito logo no início, porque eu não quero flores agora. Mas depois você pode ir disponibilizando que vai dar floração. As minhas floram sempre, constantemente, sem utilizar o NPK. É uma opção. Veja bem, não, a minha métrica é a métrica utilizada aqui. Não contesto quem utiliza, fazer uso disso daí, porque quem tem um plantio enorme de rosa deserto, você vai nesses locais aí que o pessoal cultiva rosa deserto para venda, no local que tem menos é 10 mil, 15 mil unidades. Então, ele vai ter que arrumar um caminhão para buscar esterco de gado. Então ele utiliza esse NPK, que facilita, ele compra em grande quantidade, sai barato para ele. Agora você vai comprar um pacotinho assim, pela internet, é o preço que ele paga num saco lá de 50 quilos. E a fonte natural do cálcio também. Porque
O cálcio, ele ajuda a emitir flores porque ele tem o boro e o cálcio, né? A fonte natural do cálcio, como é que você pode conseguir ela? Como? A borra de café. Esse café que você faz de manhã cedo, você pega essa borra, reserva, põe numa vasilha e põe ao sol, deixa ela secar. Volta e meia você vai lá e dá uma mexidinha assim para ela não criar uns mofo, alguma coisa assim. Volta e meia você vai lá e dá uma mexida lá. Você vai ter a borra de café como um fornecimento de cálcio. E também a farinha de casca de ovos. Eu vou deixar aqui na tela, no vídeo retrô, eu vou deixar o 213. Tem vários vídeos aí citando 213 no vídeo retrô, porque foi uma compra que nós fizemos, nós fomos no mercado e eles estavam iniciando vendas, começou muito no mercado a vender plantas, porque havia muita procura. O pessoal ia só num, porque aquele lá tinha plantas, aí os outros falaram, opa, é um meio de rentabilidade, vamos pôr planta aqui também. E eles fizeram uma promoção lá, boa lá, rosa deserto de 1 ano a R$7. Eles estavam iniciando, acho que entraram em negociação com o fornecedor fez um preço mais barato para eles entrarem no ramo, e eu fiz uma adquisição de, acho que foram umas 15, 16 rosa deserto. Aproveitar. E então eu cito sempre esse 213, que vai ficar aqui no retrô. E no cards, aqui no cards, eu vou deixar somente o link, não vou deixar o link, eu vou deixar somente um texto aqui do vídeo 303. Foi um vídeo que a minha irmã trouxe a rosa deserto dela aqui. Ela comprou uma rosa deserto, acho que foi a filha dela que comprou, ou ganhou, não sei. E comprou a rosa deserto, e ela pegou a rosa deserto, ela tinha visto alguns vídeos meus, né? Falou, acho que eu já estou profissional. Baseando no amador, ela já é profissional. Aí ela descobriu a rosa deserto, aí ela me ligou falando assim, e agora o que eu faço? Eu falei, traz isso aqui. Traz isso aqui que nós vamos ver. E hoje eu passei na casa dela e fiz uma filmagem fiz um short lá da rosa deserto, como é que está, e eu vou postar ele aí. Eu vou postar rosa deserto da minha irmã, aí vocês vão saber. Vai ser um short, aí vocês vão saber qual que é. Ela foi feito, que faz uns 4 meses, está bonito. Feito corretamente, olhei, já cheguei lá, já olhei no fundo do vaso, e já falei para ela, ó, olha sempre para você não ferir raiz lá. Tem só uma, será que vai dar certo? Vamos ver. Tem que assistir mais vídeo. Ok, galera? O vídeo ficou longo, mas devido a pedidos aí, nós demos essa parada e vamos subir ele. Espero que vocês assistam até o final. Tá? É uma aula de um amador, de um que aprendeu sozinho, e sozinho, entre aspas, né? Consulto vários, vejo todo dia, eu assisto meia hora, 30 minutos, 1 hora de vídeo sobre adênio, que sempre tem uma informação lá que você necessita, que seria bom para você. Como por isso que eu falo assim, não pule vídeo, não pula o vídeo, para não perder, que fica nas entrelinhas. Ok?
Eu sou Nelson Guerra, uma dissertação sobre rosa do deserto que pode ser útil a você. Já que você se inscreveu, pôs todas, e eu continuo falando. Certifique suas inscrições, porque cada vez que eu cito isso daí, no outro dia dá um boom de inscrição novamente. Você se inscrevendo outra vez. Então é bom dar uma certificada lá. Ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, um botânico amador. Como você ficará no futuro se começar agora com rosa do deserto? É uma planta bonita e é um prazer trabalhar com ela. Você só vai conhecer isso daí, esse prazer, se você iniciar. Então inicie aí. Ok? Espero que tenha sido útil para você. Um bate-papo. Forte abraço.